Você já ouviu falar na megafauna do Pleistoceno? Não? Bom, certamente você já deve ter assistido o filme A Era do Gelo, correto? Se você assistiu o filme A Era do Gelo, certamente você deve se lembrar de alguns personagens, como o Cid, uma preguiça gigante, o Manfred, que era um mamute, e o Diego, que era um tigre dente de sabre. Sendo assim, a megafauna do Pleistoceno, ou também megafauna do Quaternário, seria nada mais do que mamíferos de grande porte que teriam vivido num passado um pouco mais recente da história do nosso planeta. Esses animais viveram num período, em épocas geológicas, que muitas vezes nós acabamos dando um nome mais informal de Era do Gelo. Então, o que significa megafauna do Pleistoceno ou megafauna do Quaternário? O termo megafauna é empregado por nós paleontólogos para se referir a vertebrados de grande porte, especialmente mamíferos. E aqui, grande porte, eu quero dizer animais acima de 45 quilos. Porém, existem outros paleontólogos que preferem chamar de megafauna todo mamífero ou vertebrado acima de 1 tonelada, enquanto que outros preferem fazer uma divisão um pouco mais clara e dizer que megafauna seria todos os herbívoros acima de 1 tonelada ou todos os carnívoros acima de 100 quilos. Aqui neste vídeo nós vamos adotar a definição de megafauna como todos os mamíferos acima de 45 quilos. Já o termo Pleistoceno ou Quaternário refere-se a épocas e períodos geológicos da história do nosso planeta. O Quaternário, por exemplo, é um período geológico que começou aproximadamente há 2,5 milhões de anos atrás e permanece até os dias de hoje. O período Quaternário ele é dividido em duas épocas. A primeira delas é chamada de Pleistoceno, que começou também há 2,5 milhões de anos atrás, e finalizou há aproximadamente 11.700 anos atrás. O Holoceno é a segunda época, e ela começa logo que finaliza o Pleistoceno, há 11.700 anos atrás. Portanto, nós vivemos hoje na época chamada Holoceno. Deu para entender de onde que vem o termo megafauna do Quaternário ou do Pleistoceno? E quais são os principais representantes desses animais gigantes que habitaram o passado do nosso planeta? Podemos citar alguns exemplos, como as preguiças gigantes, que podiam atingir até 4 metros de altura e pesar até 4 toneladas. Por outro lado, também existiam outras espécies de preguiças que eram um pouco menores, de um tamanho mais ou menos parecido como de uma anta. As preguiças gigantes elas eram animais parentes próximos das atuais preguiças, tamanduás e dos tatus. Mas além das preguiças gigantes, também existiram outros animais, que também são parentes dos tamanduás, dos tatus e das preguiças atuais. Esses animais são chamados de gliptodontes. Eles tinham um aspecto muito parecido com o de um tatu. No entanto, há várias diferenças entre eles. Os gliptodontes eram animais também muito grandes, podiam pesar entre 1 e 2 toneladas. Além dos gliptodontes, nós também tínhamos grupos de tatus extintos, que eram maiores do que os tatus que nós temos hoje em dia. Esses tatus frequentemente nós chamamos de pampatérios. Eles pesavam até 200 kg e poderiam medir até 1,5 metro de comprimento. Também podemos citar outros grupos de animais, como os toxodontes. Esses animais eles eram muito parecidos morfologicamente com um rinoceronte sem chifre, embora não apresentasse um parentesco muito próximo com os rinocerontes. Os toxodontes eles tinham não apenas a sua aparência similar à de um rinoceronte, mas também o seu tamanho. Além dos toxodontes, também podemos citar os proboscídeos, que são os parentes dos elefantes atuais. Dentro do grupo dos proboscídeos, nós tínhamos os mamutes, que talvez sejam os mais conhecidos, os mastodontes e também os gonfotérios. Estes viviam inclusive aqui em território brasileiro. Outros animais muito estranhos que faziam parte da chamada megafauna do Quaternário eram as macrauquênias. As macrauquênias elas eram animais quadrúpedes, pertencentes ao grupo dos ungulados, e eram animais muito grandes, poderiam ter aí facilmente 1,80 m a 2 metros de altura. Uma outra característica peculiar das macrauquênias é a presença de uma pequena tromba parecida como se fosse um nariz de uma anta. Mas também existiam grupos de lhamas que eram um pouco maiores do que aquelas lhamas que nós observamos hoje em dia. Inclusive essas lhamas também habitaram o território brasileiro. Eu poderia citar aqui também vários outros grupos de animais, inclusive com representantes atuais, como por exemplo cavalos, cervos, porcos do mato,
roedores de grande porte e assim por diante. Mas talvez um dos mais famosos de todos eles é o tigre-dente de sabre. Este era um felino de grande porte e um grande predador, muito conhecido por conta de seus enormes dentes caninos. Mas nós não tínhamos apenas os tigres-dente de sabre como animais predadores, não. Nós tínhamos também várias espécies de ursos que viveram inclusive na América do Sul, sendo que uma delas teria habitado o território brasileiro. E aí, o que achou da megafauna? Gostou? Então não perca tempo e se inscreva nesse canal, pois aqui nós faremos vários vídeos tratando sobre esses animais fantásticos. Obrigado pela audiência e até a próxima!